Então, agora, nós vamos ver a posição de próclise. Para que ela serve? Para que ela é usada? Ela é usada para oferecer acesso à cabeça e o pescoço. É o contrário a posição ali, tá? E para facilitar a força da gravidade, desloque a víscera para diante do diafragma e na direção dos pés. Indicada nos casos de cirurgia de cavidade abdominal superior e para a cirurgia da cabeça e do pescoço. Então, ela vai ficar agora ao contrário, a cabeça elevada e as pernas para baixo, tá? Então, quando se faz uma cirurgia do crânio, tá? Nós não podemos deixar a cabeça para baixo, nós vamos deixar a cabeça elevada, tá? Elevada. O paciente fica em decúbito dorsal com a cabeça elevada. Essa posição é contrária à de Trelleborg, tá? Como eu expliquei antes. Sempre cobertinho, tá? Não deixando o paciente desprotegido, que para ele é uma proteção, tá? Posição ereta. Então, nós temos aqui uma posição usada para exames neurológicos, tá? E anormalidades ortopédicas. Então, esse exame, nós vamos deixar ele eretos, retinho. O paciente ele vai ficar de pé, com os pés um pouquinho afastados só, e com os membros superiores estendidos, bem retinho, tá? Uma posição de sentido, vamos pôr assim, bem retinho. E daí, só afasta um pouquinho os pés, tá? Esse exame, os neuros, eles pedem para o paciente ficar assim, tá? Para fazer os exames. E também os ortopedistas, eles solicitam muito isso para que os pacientes consigam fazer o exame com êxito, tá? Posição ventral ou de pronação. Nos casos de exames de coluna vertebral, para a região cervical e para o alívio de cólica e dores abdominais, essa é a posição indicada. Então, aqui nós vamos aprender, tá? Nós vamos aprender que quando nós vamos por exemplo, nós vamos lá vamos sair um pouquinho dessa aula e entrar. Quando nós vamos lá para o quarto e que nós vamos fazer alguma medicação e que o paciente vai reclamar para vocês que está com cólica, vocês podem usar essa posição se ele conseguir ficar para deixar o paciente lá, porque vai melhorar a cólica, tá? Então, a gente já aprende duas coisas, né? E paciente que está com problema na coluna e que vai precisar fazer um exame, nós vamos ter que posicionar ele assim, tá? Para o paciente que tem dor no abdômen, também, essa é a posição que o médico indica. O que nós vamos fazer para ele? Nós vamos pedir para o seu João deitar, né? Se ele não conseguir, nós vamos ter que ajeitar ele com o seu abdômen virado para a cama ou mesa e a cabeça virada para um dos lados. Seu João, qual lado fica melhor? A cabeça virada para cá ou para lá? Geralmente, eles vão dizer para cá, se a porta é para cá. Eles nunca vão querer ficar olhando para a parede, né? Por quê? Ah, eles querem ver o que está acontecendo ali no quarto, né? Se tem outro paciente que está ali no quarto, que vai fazer esse exame ali, ele vai ficar curioso e ele vai querer ficar olhando para lá, tá?
Ou se vocês levarem para uma salinha, não vai ter problema, vai depender da onde que vai ser feito esse exame. Aí você vai colocar um travesseiro nas partes inferiores das pernas, pra, tipo assim, para elevar um pouquinho o bumbum. E além de atentar-se para possíveis pontos de pressão sobre o queixo, cotovelos, quadris e joelhos, tá? Então, nós vamos ajeitar ali para que não fique machucando os joelhos e os cotovelos do paciente, tá? Sempre explicando para ele o que nós estamos fazendo. Nunca esqueçam disso, tá? Nunca esqueçam disso. Porque muitas vezes, dependendo do lugar, as enfermeiras chegam, só falam assim, que nem o policial, mão para cima, né? Então, não, nós temos que ser os anjos deles. Eles, pelo menos em nós, eles às vezes não... Como que funciona lá no hospital? Na escola, geralmente, o que acontece? Os alunos têm um pouquinho mais de receio de quem? Da diretora, não é? É. E no hospital, de quem que eles têm mais receio? Do médico. Então, muitas vezes, eles não perguntam as coisas para o médico. Eles vão perguntar para você, eles vão se desabafar com você. Então, vocês são os anjos deles, eles falam isso, tá? É que eu falo muitas vezes, a enfermeira, às vezes, ela é pouco valorizada por aquilo que ela faz e por aquilo que o paciente deposita uma confiança muito grande em vocês, tá? É algo fantástico. A Cirlei, que trabalha dentro de acredito que seja num posto de saúde, né, Cirlei? Ela pode estar confirmando para nós o quanto as enfermeiras são os anjos desses pacientes, né, Cirlei? Muitas vezes os médicos, e não é às vezes por maldade deles, é que é assim mesmo, sabe? Eles não são muito, que nem diz o outro, se não mostram muitos dentes, né, Cirlei? Porque pela postura deles mesmo, tá? Mas nós não. Nós vamos fazer esse papel de anjos deles, que vai ser, é muito gratificante. Né, Cirlei? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É bem isso daí mesmo. A gente tem que ter bastante paciência com eles, porque se eles vêm, né, na unidade de saúde é porque eles estão com problema, né? E a gente tem que dedicar assim bastante atenção e explicar bem os procedimentos. É bom. É isso mesmo. É bem valorizado, assim, é bem gratificante. Exatamente, é isso que eu falei quinta-feira para as meninas de Realeza. É tão gratificante e tão gostoso essa troca, tanto vocês vão dar para eles e vocês vão receber, que é gratificante, que compensa. Então, vocês vão ver essa troca e eles vêm, eles trazem coisa do interior para vocês, assim, sabe? Às vezes tu recebe nossa, assim, uma laranja, uma bergamota, eles trazem tudo isso. Mas não é porque você, para te comprar, de repente ela vai me arrumar uma ficha. É pelo carinho que você deu para ele, tá? Eu trabalho no posto de saúde no interior e é bem isso que a professora está falando. Eles trazem assim com muito gosto as coisas para a gente, assim, porque a gente tem que ter amor. É gratidão, né? Gratidão, É isso isso mesmo. aí. Que bom, tá? Então é isso aí. Agora nós vamos ver um exame de posição sentado, tá? Esse exame é um exame indicado, uma posição indicada para exame físico, tá? Então, também aqui não está falando, mas quando a gente vai fazer anestesia
na coluna para fazer o parto, né? É nessa posição que fica, tá? Daí o médico te posiciona para frente e o anestesista vai e aplica ali na tua coluna também. Não está ali na apostila, mas para vocês saber também, tá? É bem assim que fica. O paciente fica sentado numa cadeira, na maca ou no leito, com as mãos repousadas sobre as coxas, tá? Ou do ladinho da cama. Esses exames é aquele exame que você senta lá e o médico fica escutando as batidas do teu coração, escutando o seu pulmão, verificando, batendo aqui na posição dos rins, para ver se está doendo, se não está doendo, né? Então, é essa posição ali sentada, tá? Também ele vai verificar exames físicos, olho, ele vai mandar abrir a boca para você, para ele ver a garganta, é toda essa parte física, tá? Do paciente. Vendo. É nessa posição que ele vai bater o martelinho ali no joelho, tudo isso, tá? É para aquele paciente que não está passando mal, que chega lá gritando de dor, que tem que ficar deitado. Então, é mais para exames físicos, tá? Posição lateral. Então, a posição lateral é indicada em cirurgias renais, tá? Mudança de decúbito, tá? Então, aqui, quando é feito cirurgia na parte de trás aqui, rins, então vocês vão deixar ele nessa posição. Quando vocês vão mudar ele de decúbito, também a posição de lados, lembre-se que ele melhora o fluxo sanguíneo e exames físicos, tá? Também pode ser essa posição para fazer a ausculta do pulmão, tá? Dos batimentos cardíacos, é usado assentado. Agora, também pode ser usado essa lateral, tá? O fluxo sanguíneo. Também alguns médicos fazem os exames físicos nessa posição. O que você vai fazer com o paciente? Você vai colocar o paciente de lado, colocar um travesseiro entre os joelhos e outro sobre a cabeça. Porque quando você deita o paciente de lado, os joelhos ficam batendo aqui as juntinhas e pode doer, machucar. Então, nós vamos juntar ali as pernas, colocar um travesseiro ou rolinho ali para que não machuque nem os carocinhos aqui dos ossinhos do pé, tá? Lá no tornozelo, certo? E a cabeça também, numa posição que não fique tão alto em proporção aos pés, tá? Antes de realizar qualquer uma das posições, é necessário comunicar ao paciente e posteriormente realizar a anotação de enfermagem. Então, todo o procedimento, como eu falo em todas as aulas, tá? É necessário comunicar, tá? Então, nós vamos comunicar o seu Carlos que ele vai estar realizando um exame tal e que nós precisamos posicionar ele da forma correta, certo? Agora nós temos 11 posições para fazer um exercício, tá? Então, por isso que é uma aula bastante teórica. Por isso que veio esse exercício aqui, tá? Porque é sobre posições e aula teórica. Então, não tem uma maneira
para a gente fazer tanta prática com essa aula. Então, a apostila trouxe os tipos de posições e vocês vão ter que ler do 1 ao 11 e colocar ali nos parênteses a qual resposta é adequada, tá? Então, nós temos ainda a aula, tá? Agora, recém 9h15, nós vamos fazer. Vocês vão achar a posição Fowler e vão colocar o número lá embaixo. E assim por diante, tá? Podem começar a fazer, daí a gente corrige na aula mesmo. Giselda, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora, Giselda? Cláudia, tu me ouve? Sim. Gisel... Está travando bastante, mas voltou ao normal. Pois é, tá travando, mas ela me mandou que não tá conseguindo me ouvir. Tá me ouvindo, Giselda, agora? O áudio tá bem bom, deve ser alguma coisa no celular dela. Acredito também. Mas acho que todo mundo está me ouvindo. Cicatrizar feridas na pele rápido, passo. Lembrando sempre que muitas vezes nós achamos que é difícil, né? Aprender todos esses macetes na área de enfermagem. Mas assim, tudo isso no dia a dia vocês vão aprimorando dentro do hospital, dentro do posto. Vocês vão fazendo as coisas, se ajeitando, se adaptando
ajeitando, vocês dando um jeitinho também para que as coisas fiquem mais fácil para o paciente, né? Muitas vezes nós não temos, né? Eu sei disso, que eu já trabalhei num posto de saúde central daqui. Muitas vezes, e a Cirlei está aí, pode também confirmar, tudo é por licitação, né? É tudo licitado, material, tudo. Muitas vezes nós não temos, né? Quando a dentista fala, me alcança a resina tal, que eles, né? Eu sei que muitas vezes não tem, né, Cirlei? Aí o que acontece? Você vai lá, faz uma misturinha de uma outra resina para deixar mais parecido com aquilo que a dentista pediu. Improvisar. Improvisar. Mas o paciente vai sair dali atendido. E nós, enfermeiros, também nós vamos dar um jeito, né? Nós estamos lá na unidade, aquilo que é do nosso alcance. O enfermeiro, ele é mais cuidados, curativos, saber as posições, é mais a parte mais de cuidados. Quem faz mesmo vai ser o médico, o exame. Então, se nós não temos algo para deixar o nosso paciente mais acomodado, nós vamos dar um jeito, né? Nós temos que se ajeitar conforme a necessidade e a disponibilização do material, sabe? Nós sabemos que nem tudo tem na hora que a gente quer. Muitas vezes não deu tempo de chegar, então nós vamos ali na equipe conversar e chegar, não tomar decisões sozinhas, mas numa equipe, porque a enfermagem é uma equipe. Então, nós vamos se ajeitar ali com essa equipe, nós vamos procurar a enfermeira padrão e vamos dizer, olha, eu não tenho esse material para fazer esse procedimento que o médico vai fazer, o que eu posso fazer, tá? Então, vocês vão tudo conversando. Se o paciente se negou em fazer um exame também, vocês não tomem decisão sozinhas, tá? Vocês vão estar decidindo junto com a responsável por vocês, tá? Então, ela vai estar ajudando vocês nessa disponibilidade de um material adequado de acordo com o que vocês vão estar precisando, tá? Nos improvisos. Quando vocês irem terminando, vão me avisando que... Evelyn, tá me ouvindo? Evelyn? Elas estão em duas assistindo no mesmo computador. Estão me ouvindo, meninas? Eu tô ouvindo. Tá. Evelyn, tá ouvindo? A Adriana já terminou. O meu também, prof. Tá. Então, vamos lá. A Cirlei também. A Giselda, eu não consegui mais falar com ela. Mandei uma mensagem. Vamos lá. Então, nós vamos encerrar hoje a nossa aula corrigindo essas questões da nossa aula teórica sobre posições adequadas para alguns exames. E nós sabemos que tem muito mais, mas isso a gente vai aprendendo, tá? Então, eu vou ler as questões de baixo e vocês vão me dizer que número que vocês colocaram, tá?
Se vocês, a Adriana, a Claudete, a Evelyn, já conseguir ligar as câmeras, vocês podem estar falando com um sinal. 1, 2, que daí não dá microfonia. Entende? Então, vocês podem estar fazendo... A dupla está ali, então. A Evelyn e a Eduardo. Vocês são parentes? Não? Então, que bom que vocês estão se ajudando. Vamos lá. Então, eu vou falar a pergunta e vocês colocam lá. Se é 1, 2, 3, 4. Faço isso com meus alunos da tarde, porque eles falam todo mundo junto, e daí da microfonia a gente não consegue. Então, nós vamos lá. Usada em exames vaginais e retais, onde o paciente fica de bruços e ajoelhados. 2 eu fiz. Muito bem, muito bem. É o 2. As meninas fizeram o sinalzinho ali também. Paciente fica em decúbito dorsal com as pernas e pés acima do nível da cabeça. A 7. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí. Indicada para descanso, a posição é semideitada. A 1. Eu fiz a 1. Muito bem, é 1. Meninas, daqui 9 minutos vai cair de novo. E eu vou ter... Se nós terminar antes, beleza. Senão eu vou ter que mandar um link só para nós dar tchau ali. Vamos ver se a gente consegue. Utilizada para exames neurológicos e anormalidades ortopédicas. 8. 8, muito bem, Cirlei, muito bem, Adriana, muito bem, Evelyn e companhia. Muito bem, Cláudia e Claudete. Paciente fica deitado com as pernas estendidas e a cabeça para cima. 6. Eu fiquei Eu fiz a 3. Paciente fica deitado com as pernas para cima. Eu também coloquei a 3. Eu ponhei a 3. Pelo que eu li na apostila, era 3. Vamos voltar lá, então. Acimes. A 3 é decúbito dorsal horizontal. E a paciente fica em decúbito dorsal com as pernas e pés para cima ao nível da cabeça. Trendelenburger. A Trendelenburger é a 7. E a 6 é a proclive. A proclive é a cabeça para cima. E nós estamos... Paciente fica deitado com as pernas estendidas e a cabeça para cima. Essa é a 6, então? É a 6. Utilizada para exames físicos. A 11 eu coloquei. Isso, que é a posição que está sentado ali, né? Indicada para cirurgias de cavidade abdominal superior e para cirurgia da cabeça e pescoço. É a 13, então? Daí fica 13, isso mesmo. Indicada para exame vaginal
tricotomia e parto normal? 5. 5. Então, para quem não sabe o que é tricotomia e quiser anotar ali do lado, tá? Talvez as meninas que entraram hoje, tricotomia é a retirada de pelos do corpo, tá? Próxima. Indicada para lavagem intestinais e colocação de supositório. 4. Muito bem, Cirlei. Muito bem, meninas. Posiciona o paciente para um dos lados e coloca um travesseiro entre os joelhos e outro sobre a cabeça. 9. Muito bem, 9. Utiliza para exames de coluna vertebral para a região cervical e alívio de cólicas. 10. Muito bem. Muito bem, meninas. Muito bem. Se superaram. Então, meninas, assim, sempre, mesmo vocês, temos 5 minutos ainda de gravação, mesmo vocês sabendo que vocês posicionaram o paciente, vocês nunca deixam de perguntar para o paciente se ele está confortável, tá? Mesmo vocês ajeitando as pernas, os braços e tal, vocês perguntam. Agora que eu arrumei o senhor, seu Carlos, está confortável? Como que o senhor está? Está tudo bem? Aí, se ele fazer as queixas deles, vocês pedem, mas então a gente vai ajeitar. Às vezes nem está doendo, mas ele vai dizer que está doendo. Aí você vai lá e dá uma ajeitadinha e ele já vai dizer, nossa, como melhorei, suas mãos são mãos de fadas. Eles falam assim, tá? Eles são bem poliqueixosos, né? Então, nós temos que dar um jeitinho. Na nossa próxima aula, nós vamos estar trabalhando, temos 4 minutos ainda aqui de gravação para cair. Nós vamos trabalhar úlcera de pressão, tá? São aquelas bolhas que saem, aquelas feridas que saem quando o paciente fica muito tempo deitado. Vocês já viram isso? Já ouviram falar disso? Já, sim, né, Cirlei? Já a gente vê bastante idoso, principalmente pacientes que estão acamados, né? Os acamados acontece bastante isso. Isso. Os pacientinhos lá do Hospital do Câncer que não conseguem levantar, eles ficam muito tempo deitados e é onde que eles acabam tendo úlcera de pressão. Então, nós vamos... Como vocês também estão fazendo um curso onde vocês provavelmente vão estar trabalhando com idosos, também cuidadores, que isso é uma profissão que hoje está em falta, vocês vão pegar o paciente com úlcera de pressão. Então, a próxima aula é fantástica, tá? Não percam essa aula, tá? Porque vocês vão estar aprendendo técnicas de como cuidar um paciente com úlcera de pressão. Hoje a nossa aula é um pouco mais curta, porque é uma aula de teoria, né? Não tem prática, muita prática. Não tem como nós posicionar alguém aí, um boneco, para fazer uma posição. A única posição mais ajeitada que dá para fazer com boneco é a ginecológica. A ginecológica nós mulheres já sabemos de cor e salteado, né? É horrível, mas tem que fazer, né? E não podemos demonstrar isso na hora que nós vamos orientar nosso paciente, tá? Então, vamos aguardar aí alguns minutinhos, daí vamos encerrar, tá? Então, para a semana que vem, tá? Quem quiser já pesquisar, vai ser sobre úlcera de pressão, alguma coisa também para estar comentando, tá?
já vai se enterrando no assunto e já vai aprendendo mais, tá? De agora em diante, nossos assuntos já são mais fantásticos, porque é bastante prática, né? Nós vamos ter técnicas de banho, que é bem importante, nós vamos ter higiene do paciente, tem mais aqui aula prática depois do banho, nós vamos ter aplicação de frio e calor. Essa aula essa semana que eu dei aqui em Realeza foi muito boa também, sobre técnicas de banho, tá? Foi muito bom. E assim por diante. Na aula 22, nós vamos aprender as verificações de sinais vitais, tá? Alguém de vocês já sabe verificar a pressão? Eu sei, mais ou menos. A Cirlei já sabe porque ela tem que verificar. Por exemplo... Nós já tivemos aula. Oi? Nós já tivemos aula, né, de aferição de pressão. Mas aqui para frente tem uma aula. Eu não sei se vocês... Eu comecei nessa aula de banhos. Então, você já deve estar quase terminando, né, Cirlei? Foi nessa de banhos aqui que eu iniciei o curso. Então, quando você encerrar ali, você tem que ver com as meninas lá para você pegar teu certificado. Tá. Então, o que